Ele nos fez um só povo. Para Deus não há mais distinção entre judeu e gentio. Não há distinção entre homem livre e escravo, rico ou pobre, intelectual ou iletrado. Somos todos iguais, fazemos parte da família de Deus, somos um só povo. Nós não temos por que nos sentirmos inferiorizados diante dos judeus. Eles tiveram a missão deles, no início, para ser luz, para ser exemplo para as outras nações, mas eles não cumpriram com a sua missão. Mas Cristo, sim, cumpriu. E hoje, Cristo se manifesta no mundo através do seu corpo, através da sua igreja, da qual nós fazemos parte. E antes de irmos para o capítulo 3, então se for um breve resumo do capítulo 2, do que vimos na semana passada, antes de irmos para o texto do capítulo 3, vamos ler os 4 últimos versículos do capítulo 2, para podermos entender aqui o contexto do que Paulo agora vai tratar no capítulo 3. Diz assim, 2:19: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ou seja, não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, não estamos perdidos no mundo, sem destino, mas somos concidadãos, somos cidadãos dos reinos dos céus, somos da família de Deus, tanto quanto os judeus são. Versículo 20. E somos da família de Deus, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, nas doutrinas dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular desta construção, dessa edificação, no qual também nós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita em você, Deus habita em mim, Deus habita em cada um de nós por intermédio do seu Espírito. E Ele está nos edificando, está levantando um santuário dedicado a si mesmo. Capítulo 3. Por esta causa, que causa? Que nós recebemos vida em Cristo Jesus, fomos salvos, hoje fazemos parte da família de Deus, estamos sendo edificados. Por esta causa, capítulo 3, verso 1, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não se via como um prisioneiro do Império Romano. Ele não se via como um prisioneiro de César, de Nero. Ele se via como um prisioneiro de Cristo, porque foi por causa de Cristo que ele foi parar na prisão. Foi por causa do seu amor para com Cristo e para os gentios. Sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, por amar a vocês, por pregar o Evangelho, por levar o conhecimento de Cristo até vocês. Essa é a razão. Eu não fui preso por ser um malfeitor, por ter roubado, por ter matado, por ter cometido nenhum outro crime. Eu estou preso por causa do Evangelho. E se é por causa do Evangelho que eu estou preso, eu sou prisioneiro de Cristo e não de César. Por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paulo sabia que muitos dos destinatários, o destinatário era a igreja em Éfeso, que na igreja muitos haviam ouvido a respeito do Evangelho
diretamente dele. Só que já se passaram anos, mais de 10 anos depois que Paulo esteve em Éfeso pela primeira vez, por um período de 3 anos, pregando o Evangelho, dia e noite, não cessando de falar de Cristo, não deixando de compartilhar coisa alguma útil, como nós vimos em Atos capítulo 19. Mas, de lá para cá, a igreja cresceu, outras pessoas foram entrando, foram fazendo parte da comunidade cristã, da igreja de Éfeso, e ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, ou deste período do tempo em que a graça de Deus não é mais pela lei, mas pela graça de Deus, né, que somos salvos, essa graça de Deus que a mim foi confiada para vós outros. Deus confiou a Paulo, Deus deu a Paulo essa missão de compartilhar com os gentios, os povos não judeus, o Evangelho de Cristo. Versículo 3: pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Então, ele escreveu resumidamente, nos 2 primeiros capítulos, essa revelação, esse conhecimento. Tudo que Paulo vem falando até então é fruto dessa revelação que ele recebeu de Cristo Jesus, que até então, e ele vai falar mais à frente, era mistério para todos os seres humanos, inclusive. A gente vai entender melhor isso mais para frente. Então ele recebeu essa revelação, e não somente com a revelação, esse mistério, mas recebeu também essa missão. Os teus olhos foram desvelados? Nós éramos cegos e hoje vemos? Nós não entendíamos e hoje entendemos? Por que Deus nos revelou a verdade do Evangelho? Para guardarmos apenas para nós? Não, mas para compartilhar, levar essa verdade a outros, como Paulo o fez e está fazendo aqui no momento em que está escrevendo essa epístola, ainda que em prisão, ainda que em cadeias. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, só uma parte, né, da revelação que ele compartilhou aqui. Versículo 4: pelo que, quando vocês lerem, vocês poderão compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Como é importante, amados, nós compreendermos isso, nós discernirmos esse mistério de Cristo. Muitas pessoas, muitos cristãos fiéis a Deus, cristãos genuínos, verdadeiros, servem a Deus nas suas igrejas, nas suas congregações, na sua vida, na sua família, na sua comunidade. São bons exemplos, mas ainda não alcançaram, não compreenderam completamente, não discerniram a grandeza desse mistério de Cristo. E é por essa razão que mais à frente Paulo vai relatar sua oração, para que os seus ouvintes, os seus leitores, pelo que quando ledes, podeis compreender, possam compreender o meu discernimento, eu possa compartilhar com vocês terem o mesmo discernimento do mistério de Cristo, do que significa ser um filho de Deus. Vocês já pararam para pensar em algum momento da vida de vocês o peso, a responsabilidade que é ser filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Tá, mas qual é a responsabilidade? A gente só quer saber dos nossos direitos.
com relação a nós somos filhos de Deus e temos direitos a isso, isso, aquilo. E os nossos deveres, as nossas obrigações? Eu digo para vocês, né, por exemplo, vamos tomar como exemplo a família real inglesa, que é a mais famosa aí no mundo, né? Mas está sempre na mídia. Vocês já pensaram, quem nasce nessa família é cheio de regalias, cercado de tudo do bom e do melhor, né? Cheio de empregados, não tem problema nenhum, preocupação nenhuma financeira. Mas vocês já pensaram na responsabilidade que é de que você ser um príncipe ou uma princesa, nascer numa família real, e você ter que ter pela cultura, pelos bons costumes ali, me fugiu a palavra, mas você seguir ali aquelas crianças, tudo engomadinha, tudo paradinha, tudo dando exemplo, tudo respeitando aquelas normas, aquelas regras. O protocolo, obrigado, seguindo aquele protocolo real. Não tem assim aquela liberdade de ser criança. Tem seus professores particulares, estudam muito. Tem que conhecer bem a história do seu país, dos países aliados, amigos, vizinhos, aprender outros idiomas, outras línguas, afinal de contas, você vai crescer, você vai representar a nossa família. Já pararam para pensar no peso, na responsabilidade que é, do quanto eles são exigidos, do quanto eles são cobrados? Agora vamos trazer para o contexto espiritual. Nós somos filhos de Deus, podemos viver como se não fôssemos, tendo comportamento como aqueles que não são filhos de Deus, com o mesmo linguajar, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, com os mesmos pensamentos, com os mesmos objetivos, com os mesmos desejos? Não, claro que não. Nós somos representantes, e é isso que Paulo está falando, nós representamos a Deus como seus filhos, como seus ministros. E temos que fazê-lo com discernimento, com entendimento. Versículo 5. O qual, em outras gerações, ele está falando do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dada a conhecer aos filhos dos homens. Os profetas, ele está se referindo inclusive aos profetas do passado, Moisés, Isaías e tantos outros. Eles não tiveram esse entendimento de que Deus, Ele mesmo, se faria homem, viria ao mundo, viveria como homem, morreria como homem e resgataria dessa forma a humanidade. Eles não tinham esse entendimento, eles não tinham essa revelação, mas agora, né, nos nossos dias, nos dias da dispensação da graça, nos foi revelada em Cristo Jesus, meu discernimento do mistério de Cristo, a qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como foi agora, nos nossos dias, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, qual era o mistério de Cristo, que foi revelado agora, que os profetas do Antigo Testamento não conseguiram, mas que em Cristo, através dos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, qual é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho.
Isso era um mistério, que só foi revelado em Cristo Jesus. E vemos isso nos primeiros capítulos de Atos, a dificuldade que os próprios apóstolos, Pedro, João, Tiago e todos os outros, a dificuldade que eles tiveram de entender isso, de compreender isso. A igreja em Atos está indo de bem a melhor. Está indo muito bem. As pessoas estão se convertendo, judeus, prosélitos, gentios estão se convertendo, estão entrando na igreja, multidões estão sendo batizadas, multidões estão se convertendo a Cristo, mas surge, de repente, um problema na igreja. Qual foi o problema que surgiu na igreja? O primeiro problema, que foi necessário os apóstolos criarem o corpo diaconal, o primeiro corpo diaconal, divisão entre judeus e gentios, porque as viúvas gregas não estavam recebendo, né? A igreja recolhia recursos, mantimentos para ajudar as viúvas. As viúvas de linhagem judaica estavam recebendo essa ajuda. As de origem grega não. Por quê? Vocês veem que tem uma certa distinção, como que mesmo os judeus convertidos a Cristo olhavam para os não-judeus, os gentios, com um ar de superioridade. Não, primeiro as nossas viúvas. Se sobrar alguma coisa, aí a gente... Mas não é o mesmo povo, independente da origem. E aí os apóstolos são forçados a criar um corpo diaconal, olha, e ainda diz assim, olha, escolham entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Qual a necessidade de alguém ser cheio do Espírito Santo para saber separar 1 quilo de feijão aqui, outro aqui, arroz ali, macarrão? Mas eles cheios do Espírito Santo e sabedoria para cuidar dessa causa. Enquanto nós, apóstolos, vamos continuar nos dedicando à oração e ao ensino da palavra. E aí escolheram lá 7 diáconos para a igreja para cuidar dessa questão. Mais adiante, Deus é obrigado a dar uma visão para Pedro, enviando Pedro até a casa de Cornélio, um soldado romano, um centurião romano, para falar do evangelho para ele. Senão, Pedro não teria ido. Pedro foi obrigado por Deus, através daquela visão, daquela voz que ele ouviu. Vai. Estão aí na porta da tua casa 2 homens que foram enviados pelo centurião Cornélio. Você vai na casa dele. Pedro vai meio que forçado. Ele entra na casa de Cornélio meio ainda com aquela raiz judaica, meio reticente. Ele está desconfortável naquela situação. E aí ele começa a pregar, a falar de Jesus. E aí Deus, para selar, para trazer entendimento, envia o seu Espírito sobre Cornélio, sobre toda a sua casa. E eles começam então, são cheios do Espírito Santo e começam então a falar em línguas e profetizar. E aí Pedro toma um susto. Eu pensei que o Espírito Santo era só para os judeus. E não é, é para os gentios também. E aí ele novamente se vê obrigado a fazer algo que ele não ia fazer. Ele batizou Cornélio e toda a sua casa. Se Deus não negou a estes o seu Espírito, que é muito superior ao batismo nas águas, quem sou eu
para negar o batismo para Cornélio e a sua casa. E aí ele se viu obrigado, não tem jeito, batizou. Quando ele volta para Jerusalém, a igreja, sabendo que Pedro tinha feito, disseram que Pedro, olha, eu fiquei sabendo que você foi na casa de um romano, você entrou na casa de um romano, que história é essa? E aí Pedro tem que dizer, não, eu estava orando, tive uma visão, Deus me falou, me enviou, eu fui, cheguei lá, estava falando de Jesus, eles receberam o Espírito Santo. Como que eu ia negar o batismo para aqueles homens, para aquela família, para aquelas pessoas? E aí, a igreja fica em choque também, se assusta com aquilo. Poxa, quem diria, hein? Quem poderia imaginar que a salvação também é para os gentios? Você vê a dificuldade? Então é disso que Paulo está tratando aqui. Está falando para os efésios, não se sintam inferiores. Por quê? Versículo 6. Vocês são co-herdeiros. Vocês são tão herdeiros de Deus quanto são judeus. Vocês também fazem parte do corpo, vocês também são membros do corpo de Cristo. Vocês também são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aleluia. Versículo 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça. Eu não fui constituído ministro do Evangelho de Cristo porque eu fui merecedor. Eu fiz por onde? Sempre fui um servo fiel, obediente, aí Deus me chamou. Não, foi dom da graça, é fruto do dom da graça. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu cheguei aonde eu cheguei, foi por mérito, graças aos meus esforços, por causa da minha obediência. Não pode. É dom da graça de Deus. A mim concedida segundo a força operante do seu poder. Porque Paulo foi alcançado pela força operante do poder de Deus. Porque Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele queria prender, ele queria matar os cristãos. Mas a força do poder de Deus se manifestou a caminho de Damasco. Uma visão, uma luz que o deixou cego. Uma voz que falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi a manifestação do poder e também da graça de Deus para com Saulo. A mim concedida segundo a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos. Eu era perseguidor da igreja. A igreja tinha muita gente boa. Homens fiéis, santos, cheios do Espírito Santo. Por que Deus não chamou a estes e chamou a mim, o menor dos santos? Tinha gente muito melhor, muito maior do que eu, muito mais qualificada do que eu. Mas aprove a Deus, através do dom da graça, segundo a força operante do seu poder, Ele escolheu a mim, o menor dos santos. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Não é uma obrigação, mas a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo não está gastando o seu grego ali. Não vou botar uma palavra, bota aí, porque Paulo está ditando, alguém está escrevendo, bota aí, palavra insondável, uma palavra bonita, escreve aí insondável para, ficar uma carta assim bem escrita, bem redigida, com palavras difíceis. Não, ele não está enriquecendo nada. É que é insondável mesmo. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Por maior que seja a sua compreensão, por maior que seja o seu entendimento com relação
as riquezas de Cristo, elas são insondáveis. Eu costumo dizer que nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. E aí toda a eternidade não vai ser suficiente para nós conhecermos a Deus profundamente. Quanto mais aqui, queridos. São insondáveis. As revelações de Deus são gradativas. Nós não temos condições, forças, inteligência para compreender tudo com relação a Cristo Jesus, ao seu Evangelho. Não temos. Somos limitados. O Evangelho é insondável. O que vemos, o que ouvimos, o que sabemos, o que conhecemos, o que experimentamos é limitado, de acordo com aquilo que nós temos condições de absorver, de compreender, de entender. Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação, esse período de tempo, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Estava oculta em Deus. Era um plano que só Deus conhecia e ninguém mais, mas que Ele revelou em Cristo Jesus. Oculta em Deus, que criou todas as coisas. Para quê? Para quê? Para que, pela igreja, olha só a responsabilidade, filhos de Deus, para que através de nós, a igreja, a multiforme, as muitas formas, as muitas maneiras como Deus manifesta a sua sabedoria, para que pela igreja, você, eu, cada um de nós, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, é responsabilidade da igreja, sua e minha, fazer com que essa multiforme sabedoria de Deus possa se tornar conhecida para aqueles que Cristo ainda continua sendo um mistério. Cristo continua sendo um mistério para as pessoas que estão no mundo. Mesmo conhecendo a história do seu nascimento, da sua vida, dos milagres que realizou, de como ele foi morto, de que ele ressuscitou. O fato dessas pessoas não se converterem, não reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, é prova de que Cristo continua oculto a eles. O Cristo, eles conhecem a história do Jesus, mas eles não conhecem o Cristo, Filho de Deus, Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles não conhecem, eles não veem Jesus como Cristo, Filho de Deus. E, por falta de entendimento e conhecimento, muitos cristãos também, batizados, crentes antigos, não compreendem isso. E vou provar isso, o que eu estou falando, um pouquinho mais à frente aqui, através da escrita de Paulo, do texto paulino. Então, é responsabilidade da igreja manifestar essa multiforme sabedoria de Deus, de se tornar conhecida agora. E diz que isso estava oculto, inclusive, aos principados e potestades nos lugares celestiais. Principados e potestades. Quando a gente lê principados e potestades, a gente pensa que está se referindo só aos demônios, mas não. No céu também tem principados, tem potestades, tem hierarquia.
O que Paulo está dizendo que esse mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério do Evangelho, estavam ocultos não só aos anjos que permaneceram no seu estado original, que não seguiram a Lúcifer, mas permaneceram fiéis a Deus, não estava somente oculto a eles, como também aos demônios, a Satanás e aos demônios. Nem Satanás sabia disso. Isso só foi revelado quando Jesus, de fato, ressuscitou. Compreende? Principados e potestades nos lugares celestiais, versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse propósito já havia sido estabelecido na eternidade. Deus não estabeleceu esse propósito depois da queda. Ele não colocou a mão na testa e falou: e agora, o que eu faço? O homem caiu. E agora, o que eu faço para resgatar? Não. Já estava na eternidade. Deus sabia. Deus sabe tudo. Ele já sabia o que ia acontecer. Desculpa. Mas ele já tinha um plano. Que plano este? Que nenhum principado e potestade nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, sabiam. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, Cristo Jesus. Nós temos acesso a Deus. Você sabia disso? Os católicos não sabem. Por isso que eles usam de intermediários. Os santos, eles oram aos santos para os santos fazerem alguma coisa, falar com Deus. Mas nós temos acesso em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo. Quando Cristo morreu, o véu que nos separava do Santo dos Santos, foi rasgado de cima a baixo. Então nós podemos entrar, nós temos não somente acesso a Deus, mas nós podemos fazer isso com ousadia e confiança. Temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, em Cristo Jesus. Não é fé em nós mesmos, mas a fé em Cristo Jesus. Com ousadia, mas isso não significa com desrespeito. Com ousadia, mas com reverência. Mas nós temos acesso ao Deus, nosso Pai. Versículo 13. Portanto vos peço, agora Paulo está fazendo um pedido à igreja em Éfeso, aos irmãos. Portanto, por causa de tudo isso que eu tenho falado, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, porque eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo. Lembrem-se disso. Não desfaleçam, não enfraqueçam na fé, por causa das minhas tribulações que eu estou sofrendo por vossa causa. Não. Pois nisso está a vossa glória. A nossa glória está nisso. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa.
alegrai-vos, pois grande é o vosso galardão. Então não é motivo. Se você está sendo perseguido por algo errado que você fez, aí é motivo de tristeza e de vergonha. Mas quando um cristão é perseguido, é caluniado, é difamado por causa da sua fidelidade a Cristo, isso é motivo de alegria, de bem-aventurança, é motivo de glória. Aleluia! Agora, comece. Paulo está maltratando aqui. Olha o que ele vai falar agora, versículo 14. E é por esta causa que eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa. Que causa? Por causa das suas cadeias? Por causa da sua prisão? Não. Por causa da igreja. Por causa dessas pessoas. Ele não está se pondo de joelhos diante do Pai, pedindo por liberdade, por justiça. Ele se põe de joelhos diante do Pai, não para pedir algo pessoal para ele, conforto, consolo na prisão, não. É por causa dos efésios, por causa da igreja, do povo de Deus, desses irmãos na fé. E aí, qual foi a última vez que você e eu nos pomos de joelho diante de Deus? Qual foi a última vez que você ou eu nos colocamos de joelho diante de Deus em oração? Lembrou? Qual foi a última vez que você se colocou de joelhos diante do Pai, mas não para pedir coisa para você, mas para orar ou interceder pela igreja de Cristo? O tempo todo a gente ouve falar de irmãos que estão passando por necessidade, famílias que estão divididas, irmãos enfermos, irmãos perseguidos que nós nem conhecemos, mas sabemos da perseguição religiosa que tem no mundo todo contra os cristãos. E quantas vezes essas notícias chegam a nós, e quantas vezes nós nos colocamos de joelho para interceder por esses cristãos que estão sendo mortos lá na Nigéria, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, nos países islâmicos? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Ou se é que já fizemos isso alguma vez? Porque no momento de desespero pessoal, de dor pessoal, é fácil, a gente dobra o joelho com facilidade. A gente até chora. Mas pelo próximo. Qual foi a última vez que você ou eu dobramos os nossos joelhos, nos colocamos de joelho diante de Deus para interceder, orar pela salvação de alguém? Quer seja da nossa família ou não? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nós, os anjos e nós fazemos parte da mesma família. Juntos servimos ao mesmo Deus. Os anjos são cooperadores, cooperam conosco nessa missão. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Agora, o que Paulo vai orar por eles agora?
para que Deus Pai, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então Paulo está se colocando de joelhos diante do Pai. Senhor, tem misericórdia, conceda a esses meus irmãos força, que eles sejam fortalecidos com poder, Senhor. Que eles não sejam fracos, que eles não sejam débeis, que eles não sejam tímidos, que eles não se acovardem, mas que eles sejam fortalecidos com poder, Senhor. Mediante o seu Espírito no homem interior, no seu interior, na sua alma. Nós temos, queridos, esse poder à nossa disposição. Está com a alma fraca, está está com a alma doente, enferma, deprimida, oprimida, sobrecarregada. Existe um poder pelo qual nós podemos clamar. Você sabe de alguém que está sofrendo na sua alma? Homem interior. Você conhece gente que está sofrendo na sua alma, no seu íntimo, no seu coração? Conhece? Faça como Paulo. Se coloque de joelhos diante do Pai e ore: Senhor, segundo a tua graça, a tua misericórdia, fortaleça esse meu irmão, fortaleça essa minha irmã com poder no teu Espírito, no homem interior. Que ele deixe de ser dependente das drogas, lícitas e ilícitas. Das drogas que ele tem que comprar em lugares escusos, mas também que compra na drogaria também. Para que ele possa ser liberto no seu homem interior, seja fortalecido em Cristo Jesus, no seu Espírito, Pai. E assim habite Cristo no vosso coração. Que Cristo possa habitar de fato no nosso coração. Quando nós nos hospedamos num hotel, nós não podemos mudar nada ali. Estamos habitando ali temporariamente, por um final de semana, alguns dias, durante as nossas férias. Que Cristo não seja um hóspede apenas de finais de semana nos nossos corações. Que Ele não seja apenas um hóspede que habita em nós, mas não tem poder, não tem direito, não tem liberdade de fazer as mudanças e as transformações que precisam ser feitas. Que Ele não somente habite, mas Ele tenha liberdade para mudar, transformar tudo que precisa ser transformado. Paulo está orando por gente crente. Ele está orando pela igreja. E ele está pedindo o quê para essa gente crente? Que eles sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito de Deus, no homem interior. Que assim habite Cristo. Ele está orando por crente. Paulo, você não precisa pedir a Deus para que Cristo habite no coração de quem já é crente. Precisa. A oração de Paulo revela isso. Que habite Cristo no vosso coração pela fé. Fé verdadeira, genuína, com a certeza. Olha, pela fé, estando vós arraigados, com raízes profundas, que não é qualquer ventinho que vai derrubar, mas que possamos ser árvores grandes, fortes, frondosas, mas com raízes profundas, firmes, nesse bom solo que é Cristo.
arraigados e alicerçados. Alicerce. Quanto maior a construção, mais profunda tem que ser a fundação. Alicerçados em amor. Para quê? Para quê? A fim de poderdes compreender, entender com todos os santos, aí, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E aí você se coloca, se imagine num monte alto, bem alto. Aí você olha para os lados, até onde a sua vista alcança. O amor, a graça e a misericórdia de Deus vai além do que os seus olhos possam alcançar. E aí você pega um binóculo, você consegue enxergar mais longe, a graça de Deus vai ainda mais longe. A altura. Você pode pegar o telescópio mais potente do mundo, olhar as estrelas. A graça de Deus vai além das estrelas. É mais profundo do que o ponto mais profundo dos oceanos. Mas não tem fim. O que eu preciso compreender com relação à graça de Deus? Na sua largura, comprimento, altura e profundidade. Não tem fim. Não tem fim. E ele continua a oração. Ele ainda está orando, está de joelhos diante de Deus, orando. E conhecer o amor de Cristo. O que nós conhecemos, o que nós pensamos, o que nós imaginamos a respeito do amor de Cristo, é muito, muito pequenininho. Se nós entendêssemos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, não temeríamos mal algum. Não viveríamos ansiosos nem preocupados com coisa alguma. Com coisa alguma. Nem no dia de hoje, nem pela eternidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Vai além de todo entendimento. Por isso que os sábios, os entendidos deste mundo não compreendem Cristo. Porque eles querem compreender o amor de Deus com um entendimento racional, humano. Impossível. E ele continua a sua oração. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Já fomos tomados por toda a plenitude de Deus? Está aí algo pelo qual nós devemos orar, algo pelo qual nós devemos buscar, mais do que ouro e prata, é sermos tomados por toda a plenitude de Deus. É muita coisa. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha, quando nós formos tomados por toda a plenitude de Deus, quando nós compreendermos, quando nós formos fortalecidos mediante o seu poder no nosso homem interior, quando Cristo estiver habitando de fato no nosso coração, quando estivermos arraigados, alicerçados em amor, e estivermos compreendendo com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e profundidade de Deus, e formos tomados de toda a plenitude de Deus, compreenderemos que Ele é poderoso
para fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, de acordo com o poder de Deus que opera em nós. O poder de Deus está operando em você? Dobre os seus joelhos, ore, interceda, peça a Deus. E creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pedir ou pensar, de acordo com a sua palavra. Ele está falando de coisas espirituais, amados. Tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Há um poder que opera na igreja, no seu povo. Há um poder que cura enfermos, ressuscita mortos. Há poder nas nossas palavras, no sentido que quando nós somos um alto-falante de Deus, quando Deus fala através de nós, há poder para alcançar o perdido. E ele, versículo 21, a Ele, somente a Ele, e a mais ninguém, seja a glória. Aonde? No mundo? Quem é que vai glorificar Deus? Quem é que vai glorificar o Pai? São seus filhos. O filho do vizinho não tem como te glorificar. O filho do meu vizinho é uma bênção. Estou tão feliz, estou tão orgulhoso do filho do meu vizinho. Quem é que vai glorificar o Pai? São seus filhos. Se somos filhos de Deus, temos que glorificar o nosso Pai. E não o inimigo do nosso Pai. A Ele seja a glória na igreja. Queridos, o mundo não vai glorificar a Deus. Não vai. Aonde que Deus tem que ser glorificado? Por intermédio de quem? Da sua igreja. Em quem? Na denominação? Na liderança? No fundador da igreja? Em quem? Em Cristo Jesus. Não é em Pedro, não é em Paulo, não é em Maria, não é em João, é em Cristo Jesus. A Ele seja a glória na igreja, através de quem? Cristo Jesus. Por todas as gerações. Paulo não está orando somente por essa geração que recebeu essa carta, mas por todas as gerações, de geração em geração, até que Cristo volte, para todo sempre. Amém. Essas orações, Deus permitiu que Paulo colocasse aqui na epístola, para nós aprendermos a orar. No capítulo 1 de Efésios, tem uma oração que Paulo faz, que nós já estudamos e meditamos. Leia novamente. Capítulo 1, de 15 a 23. Uma oração que Paulo faz pela igreja. No capítulo 3, ele está orando novamente. Louvado seja Deus.